medo de ir na emergência, nessa fase que a gente está vivendo de Covid, é legítimo. É, Ir para uma emergência onde a gente pode se expor ao risco de ser contaminado pelo Covid existe e é mais do que natural que a gente tenha esse receio. Mas o problema é quando nós temos um desconforto, seja lá qual for, seja do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista neurológico, gastrointestinal, o que seja, e que a gente demora ir em busca a um serviço de emergência. Em determinadas condições, principalmente naquelas condições de emergência médica, isso pode ser um problema e trazer risco de sequela para o paciente. Então, como é que eu consigo chegar nesse meio termo de não subestimar os meus sintomas e, ao mesmo tempo, saber quando eu devo ir na emergência no momento em que existe a contaminação pelo vírus do Covid? E é sobre eles que eu quero falar. Esses sintomas é o que eu quero falar para vocês e alertar quando é que a gente deve ir na emergência. São orientações que são gerais, tá? Não se aplica, não é uma regra, não vai funcionar para todo mundo isso, mas pelo menos para você ter uma noção quando eu devo ir na emergência. E aí, então, a minha ideia é selecionar alguns sintomas que são comuns do nosso dia a dia. Eu vou começar pelo cardiovascular, já que é a área que eu tenho mais intimidade. Aos poucos eu posso trazer algo a mais para a gente, mas eu queria trazer sobre dor torácica hoje. Então, a dor torácica é um sintoma que é muito frequente nas pessoas. Agora, quando é que a gente precisa ir para a emergência por causa de uma dor torácica? E aí eu tenho algumas dicas para te dar que são importantes. Eu gostaria de que você passasse isso para as pessoas que você tem proximidade. Então, o indivíduo que tem dor torácica, e a dor torácica é muito parecida com a dor torácica de um infarto que ele teve no passado, a dor torácica é muito parecida com a dor que ele teve na embolia pulmonar no passado, é importante ele ir na emergência porque isso é uma emergência médica. Se por acaso a qualidade da dor que você sente é parecida com as que você sempre sofreu nos últimos anos por conta de uma doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, um queimor, um ardor, uma sensação de que a comida volta, isso você desencadeia depois de se alimentar. Então, se você é, está com essa dor, que é uma dor que é a mesma dos últimos tempos, não tem essa tamanha necessidade de ir na emergência, exceto, e aí tem outro ponto, se a intensidade estiver ultrapassando o seu tolerável. Então, um outro ponto, além da qualidade, é a intensidade. Se essa intensidade está fazendo com que você fique debilitado, está te trazendo um prejuízo no seu cotidiano, você tem que ir na emergência em busca de um auxílio, uma assistência médica. Um outro ponto também que é importante a respeito da dor torácica é os sintomas associados. Para a gente pensar aí na emergência, são sinais de gravidade. Se junto com a dor no peito, o indivíduo tem suadeira, fica pálido, além disso, pode ter tontura ou até mesmo desmaio, dificuldade de respirar, esses sintomas associado ao sintoma de dor torácica é outro que é preocupante. É um outro ponto que é importante ser considerado para ir a uma emergência. Então, são essas informações que são muito importantes a respeito de dor torácica.